Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tom, e hoje vamos explorar a fascinante história por trás da formação da África do Sul. Prepare-se para embarcar em uma jornada pela geografia, cultura e momentos-chave que moldaram esse país diversificado. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal à origem. E agora vamos ao vídeo. Geografia e pré-história. A África do Sul é uma terra de diversidade geográfica e cultural. Localizada no extremo sul do continente africano, a região é marcada por uma rica variedade de paisagens, que vão desde planícies vastas até montanhas imponentes e litorais deslumbrantes. A geografia da África do Sul teve um papel significativo na moldagem de sua história e no desenvolvimento das culturas que a habitaram. Antes da chegada dos europeus, a região já estava habitada por povos indígenas há milhares de anos. Grupos como os Khoisan, que incluem os povos San e Khoikhoi, eram nômades que viviam da caça, coleta e da criação de gado. Adaptados ao ambiente desafiador da região, eles desenvolveram conhecimentos profundos sobre a terra, plantas e animais locais. Os Khoisan também são conhecidos por suas línguas clicadas únicas, que desempenharam um papel importante na comunicação em um ambiente em que a sobrevivência dependia do conhecimento detalhado do ambiente natural. Além dos Khoisan, outras comunidades indígenas ocupavam diferentes partes da África do Sul, cada uma com suas próprias tradições e estilos de vida. Esses grupos estabeleceram uma ligação com a terra e o meio ambiente, influenciando sua cultura, crenças e estruturas sociais. Chegada dos europeus e colonização. A chegada dos exploradores europeus no século XV marcou um ponto de virada na história da África do Sul. Navegadores como Bartolomeu Dias e Vasco da Gama desbravaram as águas perigosas do Cabo da Boa Esperança, abrindo rotas comerciais marítimas que conectavam a Europa ao Oriente. Essa descoberta estratégica não só trouxe uma nova perspectiva para o comércio global, mas também colocou a região sul-africana no radar dos exploradores europeus. No entanto, foi com a chegada da Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1652 que a África do Sul começou a experimentar a colonização europeia em maior escala. A Companhia Holandesa das Índias Orientais estabeleceu um ponto de reabastecimento na cidade do Cabo, destinado a fornecer suprimentos às embarcações que navegavam entre a Europa e as ricas terras do Oriente. Isso marcou o início da presença europeia permanente na região. Com o tempo, os colonos holandeses, conhecidos como Boeres ou Boers, começaram a expandir suas atividades para o interior, em busca de terras férteis e pastagens para o gado. Essa expansão levou ao encontro com as populações indígenas, resultando em interações complexas e muitas vezes conflitos. A mudança no controle da região não parou por aí. No início do século XIX, a África do Sul passou a ser disputada entre britânicos e boeres. A região esteve sob domínio britânico em momentos diferentes, o que culminou na Segunda Guerra dos Boeres, 1899 a 1902. Esse conflito teve um impacto profundo na região, levando à unificação das antigas colônias boeres e britânicas em uma única entidade política, a União Sul-Africana. Apartheid e luta pela liberdade. O período do Apartheid é uma parte crucial da história da África do Sul, marcado por políticas de segregação racial que tiveram profundos impactos sociais, econômicos e políticos. O termo Apartheid significa separação em Afrikaner, a língua dos descendentes dos colonos holandeses. A implementação dessas políticas pelo governo dominado pela minoria branca teve um efeito devastador sobre a maioria negra e outras comunidades não brancas no país. O Apartheid começou a ser formalizado em 1948, quando o Partido Nacional venceu as eleições sul-africanas. As políticas de segregação eram promovidas com base na ideologia da supremacia branca, que justificava a separação completa das raças em todos os aspectos da vida, incluindo residência, educação, emprego e até mesmo espaços públicos. Essas políticas discriminatórias dividiram a população sul-africana, resultando em uma sociedade profundamente desigual e injusta. As comunidades negras foram privadas de direitos básicos, como o direito de viver em certas áreas, receber uma educação adequada e participar do governo. As leis do Apartheid também levaram à remoção forçada de muitas comunidades não brancas de suas terras ancestrais. No entanto,
A resistência à opressão do apartheid nunca cessou. A luta pela liberdade e igualdade cresceu, liderada por figuras icônicas como Nelson Mandela, Oliver Tambo e Walter Sisulu. Organizações como o Congresso Nacional Africano e o Congresso Pan-Africano desempenharam papéis fundamentais na mobilização das massas e na promoção de campanhas não violentas de desobediência civil. Em resposta, o governo sul-africano impôs medidas repressivas, prendendo ativistas, limitando a liberdade de expressão e usando força brutal para reprimir protestos. No entanto, a resiliência e determinação dos ativistas não diminuíram. A luta pela liberdade ganhou destaque internacional, com muitos países e organizações apoiando a causa anti-apartheid. O clímax dessa luta ocorreu na década de 1990, quando as pressões internacionais e a crescente insatisfação interna forçaram o governo a negociar. O líder emblemático Nelson Mandela foi libertado em 1990, e as negociações conduziram à primeira eleição multirracial em 1994, que marcou o fim oficial do apartheid e levou Mandela à presidência. Transição para a democracia. A transição para a democracia na África do Sul é uma história de esperança, perseverança e reconciliação. Depois de décadas de luta contra o apartheid e a opressão, a nação sul-africana embarcou em um caminho que levaria à igualdade, à liberdade e à oportunidade para todos os seus cidadãos. O processo de transição começou no final da década de 1980 e ganhou impulso com a libertação de Nelson Mandela em 1990, após mais de 27 anos de prisão. Sua libertação foi um momento histórico, simbolizando a mudança e o início de uma nova era. Mandela emergiu como um líder visionário e conciliador, cuja missão era unir uma nação dividida. As negociações para a transição democrática começaram com o governo do apartheid e os líderes do movimento anti-apartheid, incluindo o Congresso Nacional Africano e outros grupos políticos. Essas negociações foram marcadas por desafios, tensões e complexidades, mas também pela crença compartilhada de que a África do Sul precisava superar seu passado sombrio para construir um futuro inclusivo. Em 1994, a África do Sul realizou sua primeira eleição democrática, marcando um ponto de virada histórico. O sistema de eleições multirraciais permitiu que pessoas de todas as origens raciais participassem no processo eleitoral e ajudassem a moldar o destino da nação. Nelson Mandela, amplamente respeitado por seu compromisso com a paz e a reconciliação, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. A transição para a democracia também foi acompanhada por um ato notável de reconciliação. A Comissão de Verdade e Reconciliação foi estabelecida para abordar os crimes do apartheid e promover o entendimento entre vítimas e perpetradores. A Comissão de Verdade e Reconciliação ofereceu a oportunidade para depoimentos públicos e permitiu que muitas histórias dolorosas fossem compartilhadas. Embora imperfeita, essa iniciativa buscou construir uma base de perdão e entendimento, em vez de vingança. A transição para a democracia trouxe muitos desafios e questões em seu rastro. A desigualdade persistente, os problemas econômicos e as feridas do passado continuaram a afetar a nação. No entanto, a África do Sul permaneceu comprometida com os ideais da liberdade, igualdade e justiça. A história da África do Sul tem uma jornada incrivelmente complexa, repleta de desafios, triunfos e momentos de transformação. Desde as primeiras comunidades indígenas que prosperaram em suas paisagens diversas, até as lutas contra a colonização, o apartheid e a busca pela liberdade, cada capítulo da história sul-africana contribuiu para a identidade única e diversificada do país. A história sul-africana é um testemunho de resiliência e determinação. E assim chegamos ao fim dessa jornada pela história fascinante da origem da África do Sul. Esperamos que você tenha apreciado essa exploração das raízes culturais, das lutas históricas e das transformações que moldaram essa nação diversificada. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprendendo sobre histórias fascinantes de diferentes partes do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal A Origem. Clique no botão de inscrição abaixo para receber notificações sempre que lançarmos um novo vídeo explorando as origens e os eventos que moldaram o nosso planeta. Agradecemos por fazer parte dessa jornada conosco. Até a próxima história.